Bom dia. Então, nós vamos ver o capítulo 2 de literatura, segunda geração modernista, prosa. Nós vimos no capítulo 1, a segunda geração modernista, poesia. Então, vamos fazer um resumo desse período aí, o que houve na prosa. Para muitos estudiosos, esse tema, né, de segunda geração modernista, eu vou comentar e depois a gente grifa no livro, ok? Então, Representou um período de rico para a literatura brasileira. Ele era chamado de fase de consolidação. Ela estava vivendo uma fase de maturação, com concretização e afirmação. São novos valores modernos que estavam surgindo. Nós tínhamos a prosa e a poesia, né, ligados a temas nacionais, sociais, históricos, que foram esses temas foram os preferidos pelos autores da época. Como que estava historicamente esse momento? A segunda fase do modernismo no Brasil, ela surgiu num contexto conturbado. Surgiu após a crise de 29 em Nova York, que estava com depressão econômica. E muitos países estavam mergulhados nessa crise política, econômica e social. Surgiram, então, diversos governos totalitários e ditatoriais na França, na Europa, o que levou à Segunda Guerra Mundial, por conta dessas insatisfações. Com isso, nós tínhamos o quê? O aumento do desemprego, falência de fábricas, a fome, a miséria estava instaurada. Essa Revolução de 30, representando o golpe de Estado, na época, Washington Luiz foi deposto, impedindo então a posse de Júlio Prestes. Surge então aí a Era Vargas, né, que põe fim nas oligarquias de Minas e São Paulo, que era a política do café com leite. Então, Vargas chega ao poder e a ditadura também chega no Brasil, né? Estava aí se aproximando do Estado Novo. Era esse período que foi vivenciado a segunda geração modernista no Brasil. E quais características nós temos aqui nesse período? Quais características nós temos dessa segunda geração modernista? Eu tenho o realismo e o romantismo, né, a influência do realismo e do romantismo nesse período. Então, eles apanhavam características, eles retomavam as características do realismo e do romantismo. Eles buscavam, valorizavam o nacionalismo, o universalismo, o regionalismo, porque eles trabalhavam muito com o sertão nordestino, falavam sobre a realidade social, cultural e econômica, valorizava a cultura brasileira. O tema era o cotidiano, com uma linguagem coloquial, uma linguagem formal. Nessa fase da prosa de 30, o grande foco da prosa de ficção foram os romances. Então, nós tínhamos muito romances regionalistas e urbanos, que eles retratavam a seca, eles retratavam os problemas sociais, o problema do cotidiano. Mostra a realidade dos locais, né, diversos locais do país, fala do campo e da cidade também. Quais eram os principais autores dessa época? José Américo de Almeida, com seu romance A Bagaceira, que era um romance regionalista, fala da seca e da vida dos retirantes. Graciliano Ramos se destaca na prosa regionalista, com seu romance Vidas Secas, e aborda o quê? Aborda diversos aspectos do sertanejo, problema com a seca do Nordeste, a fome, a miséria. Jorge Amado, que foi importante no desenvolvimento da prosa regionalista e urbana, com seus romances O País do Carnaval, Cacau, Capitães de Areia. Raquel de Queiroz, o 15, aborda uma das maiores secas no Nordeste. José Lins do Rio, que em 1932 publica Menino de Engenho, e também fala sobre a temática e aborda o ciclo da cana-de-açúcar no Brasil. E o período da poesia de 30 nós já vimos. Então, esse é o quadro dessa geração de 30, da geração de 30, prosa. E aí a gente passou o quê?
fiz um apanhado geral, falando do período histórico, falando dos principais autores e obras, o que eles abordavam, tá? Você enviou essa atividade, viu? Enviou, não viu? Enviei. Eu já vi seu nome lá. Isso aí. Então vamos abrir o livro aí na página 35 para a gente grifar a essência, o que tem de importante nesse capítulo aí. Vamos lá. Posso falar? Então, Pode. lá na página 35, você vai marcar aí, fala da prosa geração de 30. 2, 3, na terceira linha tá, caracterizados pela maturidade estilística e pela preocupação com a denúncia dos problemas contemporâneos da realidade brasileira. Vai grifar isso aí. Aí nós vamos marcar esse comentário todo que eu fiz, basicamente, o essencial aí do livro. No segundo parágrafo, na segunda linha, que vai começar. Os escritores da geração de 30, pode começar, preferiram retomar uma nova perspectiva, o chamado romance regionalista. Então, eles vão trabalhar com romance regionalista, falar da seca, a fim de representarem várias das contradições existentes no país, cujo processo de modernização e urbanização pouco ou em nada melhorou a condição da vida dos miseráveis, parte substancial da população brasileira. Marcar até aí. Aí mais por finalzinho, aí nesse parágrafo mesmo, os regionalistas preferiram compor narrativa em que os marginalizados dos centros urbanos ou rurais são tiranizados pelo poder opressor dos mais alastrados. Ele foi até aí. Então aí ele vai falar o quê? Que é o romance regionalista. Ele vai trabalhar com questão regional. E principalmente aí eles trabalham, né, a maioria dos autores, com a seca do Nordeste. Aí no outro parágrafo, no terceiro parágrafo, lá no finalzinho da primeira linha, a prosa regionalista de 1930 foi associada às tendências do neorrealismo e neonaturalismo. Por que isso? Porque ele transformara as narrativas em documentos de vida de homem e mulher, que são vítimas da estrutura social ao qual pertence. Então aí ele fala que ele retrata, né, o naturalismo e o realismo, mostrando o dia a dia do homem, das mulheres. Mostra a sociedade, o dia a dia deles, a sociedade que eles pertencem. E o último parágrafo aí dessa página. Convencionou dividir a prosa regionalista em dois grandes ciclos, ciclo nordestino e ciclo do sul. Os dois investiram na reprodução da oralidade regional, emprego de expressões coloquiais, representação históricas e personagens que simbolizam uma sociedade marcada por graves simetrias, né? Então, uma sociedade marcada com problemas do dia a dia. Vamos para a próxima página, 36. Fala do ciclo nordestino. Lá nós vamos marcar o que nesse ciclo nordestino? Na década de 30, no primeiro parágrafo aí, primeiro parágrafo todo você pode marcar aí, ciclo nordestino, página 36. Os escritores nordestinos passam a se dedicar a obras que têm a realidade do Nordeste. Então, o tema dele vai ser o quê? Basicamente o Nordeste, a seca do Nordeste. Eles partilharam de interesse pela vida do Nordeste, não só de seus problemas, a seca, a miséria, a violência, o latifúndio, mas a cultura do homem local, o dia a dia desse homem. Então, nós vemos isso aí nesse período aí, nessa prosa segunda geração modernista. Aí tem José Lins do Rego, que nós vamos abaixo da foto dele. A produção literária de José Lins do Rego. Vamos grifar aí. A produção literária de José Lins do Rego, grifa aí, um dos maiores autores do regionalismo nordestino, porque ele consegue conciliar a habilidade de grande contador de história com a capacidade de registrar o modo de ser da vida nordestina. Então, ele conta história mostrando a vida do nordestino. Ele volta também à infância, que ele vivia na propriedade rural do seu avô paterno. Então, marca isso aí. Prosseguindo, podemos? Página 37. Uhum. Página 37. Bom dia, Valdo. Vamos lá, na página 37 a gente tem o quê, Yuri? A linguagem. Qual é o tipo de linguagem lá?
A linguagem é marcada por oralidade. Tem um acordo do autor, ele fala da infância dele, do trabalho dele, fala da região dele, ele resgata a história da região dele, essa região na época aí, da região canavieira. Então ele retrata o campo, mais uma vez. Pode grifar aí, olha, a primeira linha aí da página 37, que está abordando isso. Ele retrata isso. Aí, o que mais que acontece nesse mundo nordestino aí? Ele fala de superstições, fala de autoritarismo, fala da violência, fala do espaço, da miséria, da desigualdade social. Isso tudo José Lins do Rego aborda nas suas obras. Então você pode marcar isso aí também, que dá para chamar a atenção na abordagem das obras dele. O que ele trata? O que ele trabalha? E aí, ele diz também que a obra dele, ele divide a obra dele em 3 grupos. O ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do cangaço e do misticismo e o ciclo independente. Então, a gente precisa ter atenção aí e entender por que ele divide a obra dele em 3 grandes ciclos e o que aborda cada ciclo desse. Vamos lá. Então, o ciclo da cana-de-açúcar, ele fala o quê? Do apogeu, né? Do crescimento e da decadência do engenho Santa Rosa, que estava ligado ao ciclo do cangaço e do misticismo. Então, olha aí de novo, retratando o Nordeste, a seca. Ele fala de impactos culturais e social da região, que fazem parte desse ciclo independente dele, que era composto de obras que afastaram esses temas anteriores. Então, o ciclo independente são temas que não têm a ver com esses anteriores, não tem a ver com a região Nordeste, não tem a ver com o dia a dia do homem nordestino, com a sociedade da época. Aí nós temos, na próxima, lá na página 39, nós temos Graciliano Ramos. Vamos lá, Yuri, na página 39, vamos marcar o que tem de importante nessa página 39. Então, nós fizemos um apanhado desse período, né? No início a gente falou das características, contextualização histórica, da segunda geração modernista, que é a prosa. Agora nós vamos, pelo livro, marcar a essência, o que nós temos que saber aí, basicamente, o que é importante aí no livro. Então, nós estamos estudando autores dessa época, autores da geração de 30, trabalhando a prosa. Aí nós temos Graciliano Ramos, após da figura dele. Fica atento aí, após da figura dele, no segundo parágrafo, fala o quê? Ele busca compreender o homem do Nordeste pelo mergulho na interioridade dos personagens. Então, ele chama análise psicológica. Então, Graciliano Ramos, ele faz o quê? Ele faz uma análise psicológica do homem do Nordeste. Ele investiga a relação entre o pensamento e o sentimento, o modo de ser do indivíduo nas obras. Ele fala das relações sociais e ainda diz que essas relações, esse dia a dia, ajuda a compreender a sua existência. Bom dia, Beatriz. Ajuda a compreender a sua existência. Bom dia, Beatriz. Nós estamos lá na página 39 do livro de literatura. Tá? Nós fizemos um apanhado da geração de 30, falamos sobre ela, sobre as características, sobre o período. Aí agora a gente está marcando o que tem de importante no livro. A gente vai marcar esse capítulo todo aí. E agora a gente está falando dos autores. Então lá fala, na página 39, fala de Graciliano Ramos. Pronto. Isso, aí lá embaixo da foto dele, a gente vai grifar aí no segundo parágrafo. Aceita a tradição machadiana, busca compreender o homem do Nordeste pelo mergulho na interioridade de seus personagens, na chamada análise psicológica, procura investigar a relação entre seus pensamentos e sentimentos,
o modo de ser do indivíduo nas obras dele reflete o sistema de relação social, ajuda a compreender a existência, é dominado pelo tráfico de sentimento. Então vamos grifar isso aí. Então ele faz o quê? Na verdade, uma análise psicológica do personagem. Ele busca o interior da personagem. E aí, no último parágrafo, ele fala o quê? Filiou-se a tendência neorrealista, propõe obras e temas sociais que evidenciavam vários problemas nordestinos. Então, tudo voltado à seca do Nordeste, tudo voltado ao nordestino, falando da fome, da miséria, do coronelismo, da vida dos marginalizados, isso tudo pode marcar aí. É tudo temática da obra de Graciliano Ramos. E aí, na última linha, fala que a perspectiva ideológica dele era o quê? Ligada às convicções anticapitalistas. Então, ele era anticapitalista, fazendo uma escrita um meio de ação pública, ação política, né? Estava ligado à política. Então, aí nós temos as características dele. Aqui nós temos um trecho na página 40. Na página 40 a gente tem um trecho da obra dele. Nós não vamos ler. 41 continua. Aí lá na 42 exercício, 43 exercício, 44 nós temos outros escritores do ciclo nordestino. Vamos começar a falar de Raquel de Queiroz. Nós estamos falando desses autores e marcando no livro, e aí fica mais fácil de visualização. Nós estamos cheios de aula, né, Beatriz? Uma de aula hoje, nossa. Literatura, depois redação, engata tudo. A gente dá um intervalinho entre um e outro de repente. Vamos continuar aqui para ver o tempo. De acordo com o tempo. Vamos lá. Então, outros escritores do ciclo nordestino, nós temos aí, eles abordam o quê? Então, além de José Elis do Rego, além de Graciliano Ramos, surgem outros nomes. Raquel de Queiroz, Jorge Amado. E aí ele já é conhecido pela gente, né? Já ouvi falar, pelo menos, de Jorge Amado, que nós temos novela, né? E eles falam o quê? Eles começam a, preocupados, né, nessa questão dos marginalizados, eles buscam trabalhar com o tema da seca, com a exploração do capitalismo, com a condição desumana que vive o homem e a mulher em diferentes locais do Nordeste. Óculos quebrado. Podem marcar aí esse parágrafo todo aí. Outros escritores do ciclo nordestino, ele está claro aí. Ele fala, né, que além de Graciliano Ramos e José Elis do Rego, a gente tem aí Raquel de Queiroz e Jorge Amado, e eles trabalham com a seca, a exploração capitalista, a condição desumana do homem. Aí vem Raquel de Queiroz, fala da vida dela, biografia dela. Lá na página 45 fala produção literária de Raquel de Queiroz, isso aí que a gente vai marcar. Produção literária dela. Pode marcar já na primeira linha. Ela foi cronista, né, escritora de crônica, de peças de teatro, de literatura infantil, de romances. E a crítica costumava dividir sua produção romanesca em duas fases. Aí a gente começa a falar da divisão dela. A primeira dessas duas fases aí. A primeira compreende o quê? O romance, o 15 e João Miguel. Ideias de prosa regionalista nordestina. Além de ser falar do Ceará, tinha preocupação em descrever a realidade social. Graciliano Ramos também se interessou em realizar a análise psicológica dos personagens, né? Então, a gente pode grifar aí, nesse segundo parágrafo, a primeira até 1, 2, 3, as 4 primeiras linhas. No segundo parágrafo, podem grifar as 4 primeiras linhas. E depois, nesse parágrafo mesmo, da mesma forma que Graciliano Ramos, até o final desse parágrafo.
E o terceiro parágrafo, vocês podem grifar ele todo. É a segunda fase, e são obras publicadas, né? Por Caminho de Pedras e Três Marias, e falava um romance político, né? Dessa questão da, da crise política que estava vivendo, do ambiente político, né? Nesse momento. E qual era o objetivo dessa obra? Era uma reflexão sobre a desigualdade social em relação à mulher, né? Como a mulher era vista na sociedade. Olha só, já naquela época já havia questionamento a respeito disso. Então tinham essa contradição, esse contraste entre os valores do homem e da mulher e a inferioridade feminina. Podem marcar isso aí também, que é o finalzinho do parágrafo. O Raquel de Queiroz trabalha isso aí. O próximo autor nosso é Jorge Amado. Depois a gente vai falar de Érico Veríssimo e Jorge Amado. São os dois últimos autores. Então vamos lá. Jorge Amado e Érico Veríssimo. Jorge Amado, ele fala da vida dele, romance de teor social, né? Então ele trabalha com romance de teor social. Aí vamos lá na literatura, produção literária de Jorge Amado, página 47. Contador de história, né? Agradava diferentes públicos, agrada com textos, trabalha com, né, diferentes temáticas, técnicas narrativa, aventura, humor, heroísmo. Esse primeiro parágrafo todo pode marcar, ó, embaixo da produção literária. Trabalha com humor, heroísmo, lirismo, supera as adversidades, né, as contradições. Ele critica o populista, né, que é o grande escritor regionalista do regionalismo nordestino. Por outro lado, ele tem a popularidade nos seus textos porque tem obras traduzidas em 49 idiomas, então sua obra expandiu. Por um lado é criticado, por outro é valorizado. No segundo parágrafo aí, a gente pode marcar também que a produção literária dele é dividida em duas fases. A primeira fase, ele aborda, envolvido com esse período de militância de esquerda, né? Ele volta para o romance engajado, que denunciava as injustiças sociais e lutava pelo fim do sistema capitalista. Então, os textos dele eram em centro urbano e localidades rurais da Bahia. Ora ele falava da zona urbana, ora da zona rural. Criticava a exploração de trabalhadores, da hipocrisia da burguesia e, né, defendia essa hipocrisia da burguesia que era defendida pelas forças de corrupção do Estado. Marquem isso aí. E também era chamado de romance proletários. Por quê? Porque empregava discursos comuns nos folhetins na época, né? No meio de comunicação da época, no jornal da época, vamos dizer assim, nas obras da época. Ele fez Gabriela, que está aí no terceiro parágrafo, na segunda linha do terceiro parágrafo, ele escreveu Gabriela, que é conhecida, a obra conhecida, foi novela, né? Aí mesmo ele fala de Gabriela, que ele aborda um posicionamento crítico e um olhar direcionado para o Nordeste, né, que aí é chamada de crônica de costume, que representa a cultura, o modo de ser do homem, da mulher da Bahia. Então, regionalismo. São histórias, né, que vai dar prazer ao leitor. Então, Jorge Amado trabalhava dessa forma. E aí, lá na página 49, nós temos o último autor que a gente vai trabalhar dessa fase, que é Érico Veríssimo. Tá? Érico Veríssimo, ele foi autor, depois da foto dele aí na página 49, vamos marcar aí.
autor de contos, de crônica, de literatura infantil, de romance, mas uma linguagem coloquial. Por isso que uma linguagem mais próxima, né, da população, da sociedade. A obra dele era dividida em 3 fases. Qual é a primeira fase? Compreendi o quê? Ele volta a fazer uma análise da burguesia gaúcha, fala do cotidiano, da vida urbana. Ele usa técnicas discursivas, narrativa, de forma sofisticada. Ele também classifica sua obra como romance urbano. Abordava as crises de valores e tentando encontrar respostas e soluções para a questão pessoal e social do indivíduo. Lá embaixo, nós temos no último parágrafo, ele fala do romance político. Esse romance político, ele fazia crítica à corrupção, à hipocrisia, buscava valores ligados à solidariedade entre o homem. Então, ele tentava retratar isso aí. Ele criticava essa burguesia e buscava essa questão da solidariedade. Então, aí, nós demos uma passada nesse capítulo 2, marcando a essência de cada autor que a gente viu. Então, a gente falou no início, eu dei uma apanhada, né, na questão histórica, falei das características e falei dos autores da época: José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Tá? Nós estamos vendo o essencial, a videoaula, né, a aula que é gravada. Vocês podem considerar como aquele resumo feito no quadro. Lembra que fazia um resumo no quadro? Então, ali dessa videoaula, vocês podem estar copiando no caderno sem problemas, tá? Alguma pergunta? Não. Não. Então, nós vamos ter aula 8h20 de redação. Então, a gente pode parar aqui, agora em literatura, ok? Aqui a gente encerra a matéria do bimestre de literatura, capítulo 1 e capítulo 2. Exercício, tem mais exercício para fazer, que eu vou passar. Hoje mesmo eu já vou disponibilizar no Clipe Escola. E depois a gente vai ficar tendo aula de revisão, aula de atividades e tal. E na aula de redação eu converso com vocês a respeito do projeto, ok? Ok. Então, até a próxima. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Bom dia.